Eu tô. Tá bom. Vai, pode ir. Aos 3. Nós seremos decapitados pelo Deus tremendo de Jesus Cristo. Amém. Você que é decapitado? Sim, perdi a cabeça. Vai chegar a unificação. Eu vou estar gravando o irmão. Tá. A unificação vem vindo aí. Tantos quanto. Livro do profeta Amós, Tantos. capítulo 8 e versículo 11. Tantos quanto. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. A palavra de Deus, ela não muda. As estações sim, mas o que Jesus falou tem fundamento. A base de toda a história do homem está relacionada à palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou para cuidar da terra. Mas visto como o homem desobedeceu a Deus, quando a mulher aceitou dar ouvidos ao diabo, desobedecendo a Deus por comer o fruto que continha o conhecimento do bem e do mal, assim então eles foram expulsos do jardim do Éden. Então a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. O homem é culpado. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. O apóstolo Paulo fala na Epístola aos Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. A Bíblia diz que por meio do corpo o homem vai ter que dar conta a Deus, porque o corpo é templo de Deus. E o apóstolo Paulo disse na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 3 e versículo 17, que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá no dia do juízo. O juízo de Deus não é invenção de pregador, não é invenção da Bíblia. Deus se fez conhecido pelo juízo que fez. Fala no livro de Salmos. A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus é imortal, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo. Deus contempla bons e maus. Deus está vendo o justo e também o ímpio. Mas a sua palavra, ela é a veracidade de Deus na terra. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para repreender, para instruir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas Jesus Cristo fala: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, esse vós aceitareis. Jesus falando do anticristo. O anticristo significa no lugar de Cristo. O anticristo, o filho da perdição, o homem iníquo. A Bíblia chama ele de trevas. A Bíblia chama ele de antiga serpente.
A Bíblia chama ele de Satanás. A Bíblia chama ele de teu adversário. E ele vem firmar um acordo de paz. Ele vem colocar uma só ordem, uma ordem mundial. Mas durante o tempo em que o homem está vivendo na terra, o Senhor Deus, como fala em sua palavra no livro de Atos, no capítulo 17, está ordenando a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho, no nome de Jesus Cristo, é arrependimento. Não é prosperidade. Não é culto de anjos. Não é culto de família. Não é culto de criança. Não é culto de adolescente. A palavra de Deus, ela tem que ser dita pela verdade. E só pode falar a verdade aqueles que têm um conhecimento de Deus. Porque Deus, ninguém conhece Ele jogando videogame. Ninguém conhece a Deus assistindo futebol, bebendo cerveja, fumando maconha. Ninguém conhece a verdade de Deus assistindo Netflix. A Bíblia diz no profeta Oséias: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 4, que na terra não há conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Haverá um juízo. E quando você vê a terra sofrendo fome, sofrendo pestilência, você vê a terra passando por desolação, por caos, por tribulações. Mas o pior está para vir. A maior escassez que a terra pode passar um dia é o que falou o profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Deus. Não foi a Aparecida que falou, não foi Buda que falou. A Bíblia diz: o Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se fez conhecido, os seus caminhos a Moisés. A Bíblia diz que ele enviará fome, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Isaías diz: buscai nesse livro e lede. O livro sagrado não é o Alcorão, não é o catecismo da igreja católica, não é o livro dos adventistas. O livro sagrado, a Bíblia chama ele de Bíblia. Bíblia sagrada. As escrituras de Jesus, porque elas testificam dele e dá testemunho dele, de que ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o único que pode salvar o homem da condenação do inferno. O apóstolo Paulo diz na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, que palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Aleluia. Eu que sou o principal. Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade. A longanimidade de Deus mostra que Deus ainda está se preocupando com a sua vida e também com a sua alma, porque está escrito no livro de Salmos que a redenção do homem foi pago um preço caríssimo. Mas o homem está brincando, o homem está zombando de Deus, o homem está zombando da palavra de Deus. A Bíblia diz que nas suas cogitações o ímpio diz que Deus não existe. A Bíblia diz que é impossível que sem fé o homem agrade a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 13, que aquele que despreza o mandamento perecerá, mas aquele que guarda, aquele que pratica, será galardoado. Desprezaram Jesus. A Bíblia diz na epístola aos Hebreus: ele desprezou a afronta, ele suportou a cruz, e ele está à direita de Deus, ele está à destra do Todo-Poderoso. E daqui muito em breve, porque Abacuque diz: se tardar, espera um pouquinho,
porque certamente virá e não tardará. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias haveriam escarnecedores quanto à promessa. Aleluia. O apóstolo Judas diz: homens ímpios, ímpios pecadores, que em suas ímpias concupiscências viverão na terra. A zombaria está na boca de todo mundo, está na boca destes homens que falam malignidades, falam contra Deus, contra o Santo de Israel, sem nenhum senso, sem nenhum temor, sem nenhum pingo de respeito. Na terra existe um homem que viveu assim também, que nem a Deus temia, nem aos homens respeitava, mas viveu na terra, porque Deus plantou na terra todo tipo de árvore. Jesus falou que a parábola do semeador, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra entre pedregais, outra entre espinhos e outra em boa terra. A Bíblia diz que toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. A Bíblia diz: produz frutos dignos de arrependimento, porque se o homem não se arrepende, a espada do Senhor está afiada. E não tem deputado federal, não tem vereador, não tem prefeito, não tem presidente, não tem papa, não tem padre, não tem religião, não tem política, não tem cultura, não tem futebol, não tem rock, não tem funk, não tem axé, não tem cinema que pode fazer Deus voltar. A única coisa que faz Deus rever o mal que ele prometeu fazer e não fará é quando um profeta prega, é quando um pregador prega, como Jonas pregou e Nínive se arrependeu, desde do rei até os animais. O que faz essa geração escapar da condenação do inferno é se ela der crédito para a pregação do evangelho, porque se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo veio salvar, mas a palavra que ele pregou vai condenar o homem no último dia. A palavra que foi pregada no dia de hoje, se você não dá ouvidos, você um dia vai ter que passar por ela, no dia do juízo. E a Bíblia diz, Jesus vai dizer: não te conheço, não te conheço, porque você falar que é católico, evangélico, espírita, hinduísta, muçulmano, você falar que é um político fanático, um religioso, não lhe garante ser salvo. Mesmo você frequentando a igreja todo santo dia, isso não o torna cristão. A Bíblia diz é que todo o tempo de vossa peregrinação na terra, andai em temor a Deus, santificai a Deus, porque Deus é um Deus santo. Ele zela sobre a sua palavra para tornar cumprida. Passa o céu e passa a terra. O céu deixa de se existir, os homens morrem. Há tempo de nascer, tempo de morrer. E a Bíblia diz em Eclesiastes: há tempo de buscar a Deus, porque se o homem deixa para depois que morrer, quem sabe? Depois que morrer, o meu ente vai fazer uma reza, vai comprar uma missa e vai fazer um ritual. Já é tarde. Aí é tarde demais. Outros estão pensando que vai reencarnar no corpo de um animal ou num corpo bem mais novo. Morreu velho, vai vir no outro corpo mais bonito, mais cheio de saúde. Mentira. Isso é ideologia. Isso é mentira. Isso é uma grande farsa. Mentira. Isso é um grande engano. É mentira. E o diabo vem mentindo desde o princípio. É ele que engana o homem, porque o homem não examina a palavra de Deus. O homem está mexendo o dia inteiro no celular, mandando foto sensual, mandando mensagem para amante, É a besta. fazendo convite A televisão, para ir para praia, o celular é para ir para besta. cinema. A televisão, o Mas celular Jesus é falou, besta. o convite dele: O celular, vinde a mim, a televisão é besta. todos que estáis cansados Eu não tenho e celular. sobrecarregados, Eu não tenho. e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Idolatria
é o que está contagiando esta geração. Adorar a imagem. Feitiçaria é o que está contagiando esta geração. A Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus e mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Copa do Mundo, você vai ver como os jogadores de futebol são adorados. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi e quantos outros tantos por aí. É idolatria. Idolatria dos infernos. É idolatria do O inferno. funk faz jus aos seus MCs. É uma apologia ao crime e às músicas sensuais. Fora de Para o homem fazer o que quer, para a mulher fazer o que quer. Um minuto. Mas o homem não quer ter conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus, ele liberta. Isso aí. Pregando. Sai dessa idolatria de Palmeiras. Palmeiras vai levar você para o inferno. Rasga essa porcaria e joga lá no lixo. Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falou: os bêbados não entram no céu. Os idólatras não entram no céu. Ele vai orar por você. Vai orar, Jesus vai libertar. Depois eu venho cachaça, mano. Os bêbados não entram no céu. Ou se arrepende ou vai para o inferno. Com Jesus não tem meio termo. Seja para o rico ou para o pobre. A pregação, ela dá o direito para que o homem se arrependa enquanto é tempo. Porque se o homem se tardar, Deus também vai se mostrar do mesmo jeito. Zé Ruela ou o diabo que você está adorando aí, bebendo cachaça e fazendo o que quer da vida. O diabo está enganado. A geração de hoje fala que tem Deus no coração. Está cheio de Satanás porque não acredita na palavra de Deus. Acredita em reza, acredita em macumba, acredita em vela preta, vela amarela, vela branca, vela azul. Acredita em pé de coelho. Acredita em feiticeiro que cinema lança. Acredita em jornalista, mas não acredita na palavra de Deus, porque essa geração odeia a palavra de Deus, odeia a luz, odeia Jesus Cristo. Por isso que eles escolhem o diabo, escolhe traficante, escolhe ladrão. Deus não vai poupar essa geração. A Bíblia diz que essa geração não passa. Já está condenada. É daqui para pior. Mas essa geração não passa sem que todas essas coisas se cumpram. Vai de um mar a outro errante e pensa que está certo. Aí eu sei desde quando eu já nasci. Eu tenho Jesus, aceitei Jesus todo dia. Mas a obra nega. Está na maconha, está no crack, está na cachaça, está na prostituição, está no adultério, está na fornicação, está na idolatria, na avareza. E fala que tem Deus. E vai pro inferno. Papagaio também fala. E vai pro inferno. Se você ensinar ele. E vai pro inferno. É inferno mesmo. Vai pro inferno. Jesus falou que se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, arranca. Seus olhos. Se tua mão te faz pecar, arranca. Seus olhos também. Não vai amputar, não vai costurar, aliás. Arranca. Porque é melhor entrar na vida eterna, Sem coxo, do que tendo os membros do corpo e ser lançado no inferno. No fogo do O caminho que conduz à vida eterna é estreito. O varão pregou. A porta é espaçosa que conduz à perdição. Tá cheio de gente gritando: vai Corinthians, vai Palmeiras, vai pro inferno. Corinthians, Palmeiras e seus ídolos fanáticos, seus ídolos ignorantes. Idolatria. Vai tudo pro inferno. Porque Jesus não mentiu. Aleluia. Jesus não mentiu quando veio pregar a palavra. Por isso que essa geração vai sofrer. Toma cuidado se Jesus não te pegar, viu, jovem? Zombador do evangelho. A hora que você estiver na cama, você vai ver que esse Deus da Bíblia não brinca. Depois não vai clamar a ele, porque ele vai fazer o com você. Esse Deus aqui não é Aparecida. Toma cuidado, viu? Deus que nós estamos pregando aqui não é brincadeira, não. Corinthians, depois que estiver lá no leito do hospital, você vai clamar o Deus do Corinthians, o Deus do futebol. E se ele te arrancar de lá, nós deixamos de pregar o evangelho. Viu, filho do diabo? Se não se converte não, que você vai pro inferno.
Hoje mesmo Deus pode pedir a sua alma. Pode ser novo, pode ser velho. Não zomba da palavra. Você pode zombar do pregador, você pode bater no pregador, mas não zomba da palavra. Porque Deus não vai brincar. Essa noite vai pedir a tua alma também. É isso aí. A minha também. Vai ensinar. Pode eu? Na prática também. Olha lá. Não tem o medo de Deus. Parece que não. Aleluia. Eu tenho medo de Deus, do diabo. Se eu cair na mão do diabo, Deus vai me tirar. Juízo E se final. eu cair na mão de Deus, quem vai me salvar? É o juízo final. Já era. Perdeu. A Bíblia diz: desperta. Porque Jesus não veio brincar. Ele foi a única pessoa na Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, que mais falou do inferno. O Papa não fala do inferno porque não acredita que Deus é um Deus tão bom que será capaz de jogar alguém no inferno. Então não acredita no que Jesus falou. Por isso que o povo vai para o Vaticano, vai para Aparecida do Norte, para clamar a um Deus que não tem resposta alguma. Vai clamar a um Deus que tem boca e não responde, tem olho e não vê. Você não tá mentindo, não. Jesus veio salvar. Amós profetizou: naquele dia vai desmaiar os jovens e as virgens formosas. Vai ficar clamando: palavra de Deus. Cadê pregador da palavra de Deus? Subiu para o arrebatamento. Vai ficar na terra só aqueles que debocharam, aqueles que blasfemaram de Deus e do Evangelho. O apóstolo Paulo fala na carta de Tessalonicenses: não quiseram receber o amor da verdade, para não se converter. Não quiseram se converter, não quiseram aceitar o amor da verdade. Eles tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer no pecado. O pecado mata. Você tem salário para pecado. O salário do pecado é morte, mas a segunda morte é pior do que a primeira. É o corpo e a alma serem lançados vivos no inferno e longe da face de Deus. Porque a Bíblia não mente. Jesus veio falar a verdade e ele foi odiado, porque odiaram ele sem causa. Está escrito na lei. Odiaram ele só por ele falar a verdade. Então desperta. Jesus está voltando. Eis que está às portas, e poucos vão ser salvos. Amém? E não mandou olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou e está de pedra. É lá, irmão, vai lá dar uma saudação lá. Vai na frente. Espera aí um pouquinho. Vai na frente, irmão. Ló mandou sair. Deus mandou sair Ló da cidade. E não olhar para trás. A mulher de Ló, olhou para trás, virou e está de pedra. Vai lá na frente. Lá na frente, as filhas de Ló embriagou a Ló e teve relações sexuais com Ló. E hoje tem aquela relação maldita lá fora. Boa tarde. Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós